Voltamos com o nosso podcast do Projeto Fortes e eu acredito que você está acompanhando conosco e é muito bom que você acompanhe mesmo. Isso aqui foi feito e está sendo desenvolvido com muito carinho para que você que está aí ouvindo e é lógico que tem o videocast também assistindo, compartilhando, vocês possam estar aprendendo juntos. Nós continuamos numa semana legal, semana passada foi um tema bem polêmico, nós tivemos aí uma sabedoria para tentar aplicar as palavras sem machucar a pessoa que está aí do outro lado. E agora nós vamos falar sobre interconectividade. Só o nome já é chique, né? Interconectividade. Tu lembra o que, pastor Douglas? Internet, rede social. Tá linkado. Tá. E aí, pastor? Interconectividade. Você que o japonês é um inteligente. Você que é o japonês da mesa aqui. Nos bastidores a conversa não foi bem essa, não, né? Nos bastidores o pastor Douglas é o que se destaca, né? Isso, bom, mas no final das contas é o seguinte, né? O nosso mundo é um mundo de conectividade. Mas ao mesmo tempo, na prática não é bem assim, né? Estamos conectados, mas às vezes desconexos. Uau. E eu creio que a gente precisa trabalhar nesse sentido aqui o tema, né? Uau! Muito bem. Podemos começar fazendo uma oração? Eu vou fazer uma oração, tá? E aí depois nós já vamos entrar nesse tema que promete essa interconectividade. Oremos então. Pai querido, obrigado por essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Nós Te louvamos por isso e pedimos que a bênção do Senhor esteja desde o início agora até o final, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Se vocês me permitem, vamos abrir a Bíblia, começar com o texto bíblico, Mateus capítulo 7. Vamos lá para o Sermão do Monte, o conhecido Sermão do Monte. A pessoa que está nos ouvindo, está nos assistindo, é bom que abra a Bíblia também, há poder na palavra, né? Mateus capítulo 7, versos 1 a 5, eu leio assim na minha Bíblia: Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Porque você vê o argueiro que está no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando você tem uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Rapaz, palavras duras. E a minha parte agora é o que Jesus estava querendo dizer aqui, pastor Douglas? Ele estava querendo dizer o que ele disse, né? Tá dito. Tá dito. Primeiro assim, Deus não nos colocou juiz de ninguém. E nossa intenção, inclusive, nesse podcast aqui, é simplesmente trazer lições, informações sobre o posicionamento bíblico, sobre todos esses temas que tratamos. Não é opinião nossa, mas sim uma posição bíblica, assim diz o Senhor. Okay. Isso é importante. Não fomos chamados para julgar. O próprio Cristo mesmo, ele disse que a missão dele nesse mundo não foi condenar, e sim salvar, redimir. Então, o propósito aqui desse encontro que fazemos, desse estudo, é justamente trazer para as pessoas essa oportunidade de redenção, de conhecimento, porque o conhecimento é libertador, né? Quando eu aprendo, eu me livro ali da opressão da ignorância. E esse é o propósito. E a lição dessa semana, ela trouxe justamente isso, né? Informações importantes sobre o relacionamento, como Deus, ele desenhou o relacionamento para o ser humano e a importância dele. E como os padrões bíblicos nos protegem das disfunções, dos desvios de condutas e da nocividade do pecado que está embutido aí nos relacionamentos quebrados, né? Que infelizmente nós vivemos hoje. Desintegrados. Desconexos. Vamos essa palavra, desconexos, sem interatividade. É isso mesmo, pastor André? Pois é, e pastor Douglas, assim, complementando aqui a ideia, se você me permite, quando Jesus Cristo está falando aqui, eu acho que poucas vezes a gente vê Jesus Cristo falando de forma tão direta assim, né? Dura, né? Tão direta, foi duro, né? Isso aqui, rapaz. Dando uma bordoada mesmo, né? E se tem uma coisa que me parece que irrita, se eu posso usar essa expressão também, mas se irrita Deus, essa hipocrisia, né? A hipocrisia de repente, eu estar incomodado com alguma coisa que o meu próximo faz, mas que no final das contas eu faço também. Então eu estou julgando, eu estou dizendo que ele não pode fazer, mas eu estou fazendo, ou faço pior, inclusive, né? O julgamento, né? Eu acho que essa é a palavra que aparece muito aqui nesse texto inicial, né? O julgamento. Quando a gente julga as pessoas é porque a gente não tem uma noção clara de quem somos nós. E de quem é Deus, inclusive, né? Porque quando eu julgo o meu próximo, eu me coloco superior a ele. E no final das contas eu me coloco como Deus.
É verdade. comparativa. Porque só ele pode julgar. Exatamente, estou me comparando a Deus, estou me colocando no lugar de Deus, né? O julgamento, ele tem realmente, assim, uma exclusividade divina. A gente não tem o direito de julgar as pessoas, né? E, de fato, se a gente faz isso, somos um tremendo dos hipócritas, né? No final das contas, achando que somos superiores, somos melhores que eles. Tentando ser semideus. E sabe o que é engraçado? Esse é um projeto para jovens, né? E eu trabalho com jovens em escola, em educação. O jovem, ele permite um monte de coisa, mas ele não vai permitir uma coisa: a hipocrisia. Ele não vai permitir para você falar assim, ó, não faça isso. E aí ele te encontra e você está fazendo isso. Ou então você fala assim, olha, isso não é legal. E aí daqui um pouquinho vem você e escorrega nessa casca. E não tem de ninguém banana. bobo que não perceba isso. Ninguém bobo. Isso é como se exalasse de nós, né? E é interessante porque uma das falas mais duras, e é verdade, pastor Lemos, de Cristo é essa, né? Ei, acorda. Você tá olhando o olho do outro, mas o seu tá aí, ó, com uma trave. E eu imagino que trave não é algo pequeno, né? E aqui talvez fosse por uma questão de posição, talvez, né? Posição, então pessoas que diante da sociedade tinham um posicionamento mais elevado, Isso, talvez, né? uma hierarquia. Então eles se colocavam, então, vamos dizer assim, na condição de poder julgar, né? E o pecado literalmente cega a gente, né? A gente começa a se projetar no outro, porque geralmente a gente fala aquilo que a gente mesmo faz, né? E como mecanismo de defesa para esconder os nossos defeitos, os nossos erros, a gente começa a maximizar o do meu irmão. Porque isso tira o foco de mim. Vamos dar uma grifada. Repete o que você disse. Olha isso. Agora ficou difícil. Cara, te vira aí, meu amigo. Então, a gente projeta no outro para maquiar, para esconder os nossos erros. A gente maximiza o erro do irmão porque nós temos os mesmos defeitos. Rapaz. Então, o pecado faz isso com a gente. É irônico isso, mas olha como a gente faz papel de bobo. Rapaz. Porque falando do outro, eu tô falando de mim. Eu estou me expondo. Dizem exatamente. até o seguinte, que a gente tem raiva da outra pessoa porque você se enxerga nela. Então, é duro, porque aí vem Jesus e fala assim, para de olhar. A salvação é individual. É você olhando com você, é você olhando para dentro de você e falando, Senhor, transforma isso daqui, porque eu preciso. E nós criticamos nas pessoas aquilo que detestamos em nós mesmos, né? Eu acho que isso é muito evidente, né? Se a gente parar para pensar, é isso que acontece. Uau! Só aqui já deu pano pra manga. Aí vem a lição e fala sobre seres integrados. O que seria esses seres integrados? Pois é, no final das contas, o que a gente percebe é que a gente falou um pouquinho desse desejo de supremacia, né? Então, isso é trazido também para dentro do relacionamento, né? Relacionamentos entre amigos, relacionamento entre namorados, relacionamento entre marido e mulher, que eu acho que isso se aprofunda, né? Isso se torna um pouco mais evidente, né? E todos nós carregamos uma carga, não somente genética, mas uma carga também daquilo que o meio fez em nós, né? Da forma como fomos criados, das percepções que a gente tem de mundo, dos valores individuais. Eu acho que tudo isso tem que ser colocado aqui, não é? E nos faz, às vezes, nos sentimos superiores às pessoas, inclusive ao nosso cônjuge, né? E a gente critica muito no cônjuge aquilo que a gente detesta em nós mesmos, né? É isso mesmo. E assim, a sexualidade é exemplo de outros aspectos da nossa vida. É claro, o pecado, e a gente precisa fazer bem essa separação, pecado é diferente de atos pecaminosos. É causa e efeito, né? Os atos pecaminosos são a consequência de um estado pecaminoso que nós temos. Então a lição aborda vários desvios de condutas sexuais, né? Que, dentre alguns que a gente já citou, mas é preciso sempre lembrar que o diabo ele não está satisfeito com os presentes que Deus nos deu. E a sexualidade é uma instituição que Deus ele estabeleceu antes mesmo do pecado existir, né? Antes mesmo da humanidade cair, né? Nós recebemos, assim como o sábado, e são duas instituições que o diabo ataca diretamente, porque ele sabe que fazendo isso, ele vai desvirtuar o caminho do ser humano. A gente vai andar na contramão do ideal de Deus para a nossa vida.
E é por isso que temas como esse precisam estar cada vez mais. A gente precisa quebrar esses tabus e abordar mais esses temas na igreja, com a juventude, com os casados. A gente precisa falar mais disso. É verdade. E aí, vamos lá. O que você falou me provocou aqui. O que é pior então, pastor Emerson? É o pensar o pecado ou é o ato pecaminoso? Porque a Bíblia, em algum momento, ela fala sobre os dois, né? Sim. Quando eu penso e quando eu estou agindo em pecado. E agora, porque em algum momento, eu não sei, né? Eu acho que eu sou o mais pecador aqui da mesa, mas eu tenho as minhas lutas. E a luta é na mente do ser humano, né? Por isso que a Bíblia fala de um ser íntegro, né? Corpo, mente e espírito. É uma luta e eu preciso lutar contra isso. O que é pior aí, pastor Emerson? Me explica. Eu acredito que não exista o pior. Eu acredito que seja apenas um complemento do outro, né? Porque se eu disser que o ato, ele é pior do que o pensamento, então eu vou contra aquilo que o Senhor Jesus mesmo disse, né? Se você deseja olhar para uma mulher com desejo impuro, já pecou. Então é pecaminoso, o pensamento também é pecaminoso, né? Ele é o início do pecado, é a origem do pecado. E o ato pecaminoso, no final das contas, é só a produção, o resultado daquilo que a minha mente pensou. Então ambas as coisas são terríveis, né? Só que o pensamento, ele não traz, às vezes, consequências como o ato. Se eu pensar, por exemplo, em matar uma pessoa, porque eu fiquei com muita raiva dessa pessoa, eu não terei as consequências de matar uma pessoa, né? Então, óbvio que o ato em si, ele traz consequências mais pesadas, são maiores. Mas pensando em relação a pecado, em relação à vida eterna, os pensamentos, eles são tão nocivos quanto os próprios atos. É a mente da gente, com a mente que a gente adora a Deus, né? E esse domínio da mente é muito difícil. Né? Terrível. É terrível essa disciplina de fugir dos pensamentos impuros. É um campo de batalha. Sim. Né? Um campo de batalha guerra, da mente, né, cara? Literalmente uma guerra. E ao longo da lição, eu gostei muito da lição dessa semana justamente porque estimulou o jovem a lutar. Porque como nós estávamos falando, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele morreu pelo pecado em si. A oferta foi pelo pecado, para nos livrar da condenação do pecado. Então há redenção. Né? Enquanto vivermos aqui, a gente vai estar nessa constante luta contra o eu, contra os pensamentos, contra as tendências que existem, né? Existem pecadores que têm as suas tendências. O diabo tem uma mentira que serve para cada um. É verdade. Uns vão para o lado do dinheiro, do poder, né? Dos vícios, da sexualidade, ou seja, ele quer destruir, esse é o papel dele. Agora, a redenção para todos. Amém. E esse é o convite da graça que está na lição dessa semana. Lutar contra o eu, lutar contra os pensamentos impuros, lutar contra o pecado Pastor e ser vitorioso. E eu vejo assim que uma grande dificuldade é o bombardeio externo em relação a esse assunto, né? É um bombardeio, verdadeiro bombardeio. Então a gente não consegue se livrar, vamos dizer assim, a não ser que a gente seja um eremita. Então vamos viver. E olhe lá. Vamos viver isolados, então, quem sabe nas montanhas, nas cavernas, né? No meio do mato. A não ser que a gente não seja assim, nós somos bombardeados o tempo inteiro através do nosso smartphone, através de um outdoor, através de mensagens subliminares, através de filmes, enfim, tudo. Ele provoca, vamos dizer assim, um desejo pecaminoso, porque quem comanda, mas não domina, né? Quem domina é o Senhor Deus. A gente sabe que ele está no domínio de todas as coisas, né? Mas quem comanda parte das coisas que acontecem aqui é o inimigo de Deus. O príncipe deste mundo. É o inimigo de Deus. Deste mundo. Sim. Então, é claro que ele quer o máximo, bombardear ao máximo o nosso pensamento. E como é que a gente vai se tornar puro no meio de um mundo impuro? Essa é a grande sacada que eu acho que a gente precisa deixar aqui para o jovem, para aquele que está nos ouvindo aqui. Essa é a grande sacada. Pastor Emerson, aí me veio, cara, parece assim, né, que como nós estamos falando aqui, já estudamos antecipadamente a lição e lemos os textos bíblicos, a gente não vai aprender mais, né? Mas ouvindo vocês falar, isso me provoca e me faz pensar o seguinte: poxa, eu também aprendo com isso. Se a mente do ser humano é o campo de batalha e agora é o bem contra o mal, é essa luta, e tudo começa no pensamento, porque a pessoa não mata se ela não pensou. A pessoa não adultera se antes ela não planejou. Às vezes é um plano bem arquitetado, às vezes é um plano que foi arquitetado rápido e acontece. Mas primeiro eu preciso pensar. A provocação que fica para o jovem que está nos ouvindo e assistindo é: o que está passando pela sua mente? Porque como eu penso, eu sou.
Como eu penso, eu ajo. Então, e aí não está no texto aqui, mas me veio na cabeça Filipenses 4, versículo 8, né? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe as nossas mentes. Gente, nós temos que impregnar com isso, porque o inimigo das nossas almas vai fazer de tudo para colocar coisa ruim na nossa mente, para colocar coisa que não é legal, e isso pode destruir, sim. E você me fez lembrar de uma citação do rei Davi, quando ele, após o pecado com Batseba, Salmo 51. Ele chega assim a fazer uma declaração que eu acho que é consequência exatamente daquilo que já havia acontecido com ele, fruto do resultado pecaminoso, de um ato pecaminoso, de algo que trouxe muito problema para ele, né? Então ele disse assim: eu não vou colocar nada impuro diante dos meus olhos. E ele já tinha vivido, entende, uma realidade de alguém que estava sofrendo em virtude, ou seja, ele tomou uma decisão: eu não vou colocar mais coisas impuras diante dos meus olhos. E eu acho que é isso, a gente tem que cuidar das entradas da alma. Aí o japa mitou. O jovem precisa cuidar com as entradas da alma. O que a gente ouve, quais as músicas que a gente está ouvindo, não é? Elas evocam realmente uma sexualidade equivocada, errada. Quais os filmes que eu estou utilizando, né? Quais os livros que eu estou lendo, apesar que leitura hoje em dia está tão escasso, né? Mas quais os livros que eu estou lendo, né? Que tipo de papo eu tenho com os meus amigos? Enfim, o que eu estou vendo... O que eu recebo em WhatsApp? Os grupos que eu participo, quais são as retóricas ali? Isso é cara... E assim... O anonimato é confortável, o pensamento te dá esse conforto, né, do anonimato. Você pensa, você deseja, às vezes você viaja ali no desejo, na imoralidade, e está protegido, certo, está né? tudo certo. Tá tudo certo. Mas tem uma frase da escritora Ellen White, que, do livro Mente, Caráter e Personalidade, se salvo me engano, volume 1, ela diz o seguinte: o pensamento gera um ato, o ato gera um hábito, o hábito gera um caráter, e o caráter gera um destino. Tudo começa na mente. Aos poucos vai se desenvolvendo até que o caráter vai sendo formado. E aqui está o grande perigo. Pensamento gera um hábito. Pensamento, ato, hábito, caráter, destino. É uma sequência assim inevitável. Porque uma coisa, como diz o conhecimento popular, uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa puxa a outra. E o professor Orsi citou o Salmo 51, né? Que descreve ali a oração talvez a mais bela, né? Que a gente encontra na Bíblia. Lá no versículo 10, que é o mais conhecido desse salmo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aqui está a chave do sucesso. Coração puro. O coração puro. E aí o professor Orsi, aqui nos bastidores, pediu uma palavrinha, né? Tem uma palavrinha nesse verso. Bará. Bará é o termo hebraico para criar. E ela só aparece quando Deus está criando. Lá no Gênesis, quando criou Deus todas as coisas, foi Bará. E nesse momento, esse coração puro, só Deus pode criar. Não é um produto humano, é algo que Deus faz em nós. É uma transformação que Deus faz em nós. O produto humano vai ser fake. Exato. Uau! Nós somos... o pecado nos tornou pessoas desconexas, né? Desconexas... na questão relacional entre nós e desconexas em relação ao plano original de Deus. A conexão, segundo o guia de estudo, é a pessoa de Cristo Jesus. Ele pode nos trazer novamente as origens, trazer novamente aquilo que era o plano de Deus, o plano original de Deus. Quanto mais afastados de Deus, mais desconexos nós somos em todos os aspectos, inclusive na questão da sexualidade. Desvio de conduta na sexualidade, no casamento, enfim, tanta coisa que envolve os relacionamentos, né? Mas quando estamos conectados com Jesus, nós estamos conectados também com o plano original e nos tornamos pessoas melhores em todos os aspectos da vida, inclusive na questão da sexualidade. Aí tem sentido, né? Aí a vida passa... Às vezes você fala, minha vida não tem sentido. Por quê? Porque você está desconexo daquele que é a vida. Não é? Jesus não é a vida? É isso mesmo. E aí se Cristo habita no coração, o estudo falou sobre isso, né? Se Cristo habita no coração, amigo, a vida vai ser muito mais leve, muito mais fácil e com propósito. E tudo vai acontecer de maneira natural. Natural. Nada forçado. Sem forçação de barra. Nada forçado. Uau. E ele é o sentido, porque ele mesmo diz ser o caminho. Ele é a vida, ele é o caminho, a verdade é a vida. Você quer um sentido para a sua vida? Trilhe por esse caminho. O caminho é Cristo.
Tem até um livro com esse título, salvo me engano. Né? Você criou agora, criou um livro aqui agora. Dá um bom título de livro. Dá um bom título de livro. Vai que vende, né? Vai que vende, né? Bom, vamos deixar o nosso recado final. Eu acho que agora é hora de tocar o coração desse jovem, dessa jovem que está assistindo, para que Deus possa habitar no coração dele. E aí é um recado pastoral, cada um de vocês, um recado pastoral, não somente para a juventude de vocês, né? Para quem você coordena, lidera as suas ovelhas, para todos. Douglas, mas para todos. Deixa seu recado final, pastor. Pois é, eu creio que aqueles que estão nos ouvindo ou assistindo têm as suas lutas pessoais. Eu creio que você, muitas vezes, coloca a sua cabeça no travesseiro, chora, em virtude de que você não consegue deixar determinados atos pecaminosos. A solução para a sua vida é Cristo Jesus. Amém. Esteja com Ele, se aproxime dEle, e você vai ver que você vai se tornar uma pessoa melhor. Amém. Uma vez lá em São Paulo, eu estava ali perto da Praça da Sé, eu encontrei com um viciado em crack. E eu ofereci para ele ali uma marmita de comida, né? E ele pegou na minha mão forte e falou assim, me tira daqui. Meu Deus. Me leva para algum lugar. E eu falei, como que você veio parar aqui? Ele falou assim, as minhas melhores ideias me trouxe aqui. Nossa. Então, eu olho para o que o pecado faz e é justamente isso. Ele humilha, ele desmoraliza, ele destrói. E Jesus é a ponte sobre esse abismo. O pecado causa essa desconexão, essa separação. Mas Cristo quer nos reconectar com Deus. Ele é a ponte, é o caminho que nos leva até o Pai. Amém. Amém por isso. Faz uma oração pra gente, amigo, e aqui nós terminamos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é a vida, é a restauração, é a salvação. E o Senhor não desistiu de nós. Obrigado porque o Senhor tem um céu preparado para cada um de nós, Senhor. E há lugar para qualquer pecador arrependido. Que o Senhor fale ao coração daqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, e que ele possa ter a certeza de que ele teve um encontro real contigo. E que isso cause, meu Pai, transformação na vida de todos. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, esteja conectado com Ele. E até semana que vem.